Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. E vamos falar hoje sobre a finaleira aqui agora, o finalzinho de Netuno retrógrado, que começou lá no dia 30 de junho de 2023, mais ou menos 5 meses atrás, e está finalizando agora a sua retrogradação entre os dias 6 e 10 de dezembro de 2023. Então Netuno volta ao seu movimento direto nos céus, do ponto de vista aqui da Terra, então ele deixa esse movimento retrógrado, que é um movimento aparente, que nós olhando aqui de fato do planeta Terra, parece que no caso Netuno ficou 5 meses andando para trás, mas na realidade é simplesmente pela diferença das órbitas e, claro, pela diferença das próprias velocidades dos planetas ao redor do Sol. Então vamos falar sobre isso, vamos encaixar com a vida interior, o que simbolizou esse momento dentro de nós e também fora, o que a gente pode fazer uma conexão, principalmente com aquele fato que está acontecendo lá em Maceió, com aquele afundamento do solo. Então vamos fazer essas relações aqui com o Netuno retrógrado. Lembrando, antes de começar, link na descrição, meu novo curso Caminho da Sabedoria Interior, que envolve esoterismo, autoconhecimento profundo, astrologia, obviamente. O intuito é gerar uma facilitação, digamos assim, do teu processo de transformação interior. Então clica aqui no link, ali tem os conteúdos, você pode acompanhar ali e ver tudo que é abordado nesse curso que eu considero muito profundo e bem completo. Então vamos lá, vamos falar sobre Netuno retrógrado. Repetindo, desde o dia 30 de junho até agora, a primeira semana de dezembro, entre os dias 6 e 10 de dezembro, Netuno ficou retrógrado e agora está deixando a sua retrogradação. Foi um período de 5 meses. Se vocês fizerem uma reflexão nesses 5 meses que já passaram, vocês vão ver que, muito provavelmente, elementos do inconsciente de vocês tiveram que ser revisados. Elementos do inconsciente de vocês vieram à tona. Aqueles elementos que estavam escondidos, aqueles elementos que a gente já tinha superado, talvez vieram e mostraram que não, ainda nós não superamos, ainda nós não resignificamos, ainda nós não aceitamos, ainda nós não entendemos certas coisas dentro da nossa vida interior. E aí isso se manifesta, claro, como muitas vezes um processo de pressão psicológica, uma fantasia, uma angústia, uma ansiedade sem algum motivo aparente. Então esse é um ponto. Netuno retrógrado, então, fez com que a gente revisasse justamente isso. Todos esses elementos dentro de nós que podem ser como, por exemplo, possíveis rancores que nós tenhamos, ou possíveis medos, medos que podem ter sido assimilados ali no período da nossa gestação, da nossa infância, ou traumas até mesmo da infância e adolescência. Também um período em que a gente pôde observar se nós estamos ainda num papel de vítima ou não. E esse papel de vítima não nos ajuda em nada, porque se a gente fica nesse papel, a gente não avança, a gente não faz fluir a nossa vida. Então, se ficarmos nesse papel de vítima, tanto de um elemento do passado, que pode ter sido lá atrás na infância, ou até mesmo lá na gestação, como conversei já com várias pessoas, se nós não sairmos desse papel, de fato, a vida financeira, profissional, afetiva, as coisas não fluem. Por quê? Porque esse papel ele só bloqueia, ele só limita a nossa energia interna e, obviamente, vai se manifestar simbolicamente na nossa vida exterior como um bloqueio também. Também os ódios de todo tipo, e por que falo aqui desses elementos quando me refiro a Netuno? Porque Netuno é o regente de peixes. Netuno e peixes, obviamente, num aspecto positivo, tem toda a relação com o mundo místico, com a harmonia, com a inspiração, com todos esses elementos muito sutis. Mas no lado sombra, justamente tem a ver com esses elementos que se escondem, que se revestem de outra coisa. Então, ódios de todo tipo, fantasias, né? O que seria fantasia? Fantasia é quando nós temos uma imagem mental, imagens que vão tomando conta própria e nós não temos um controle disso. E, obviamente, a fantasia, normalmente, ela está vinculada a desejos da nossa personalidade. Tanto desejos de repulsão, quanto desejos de apego, por exemplo, a alguma coisa, a uma pessoa, a uma ideia, enfim. Também todo tipo de não aceitação interna. Netuno, então, nesses 5 meses retrógrado, fez com que a gente olhasse para isso. Esses elementos que dentro de nós existem, estão ali, já aconteceram, fazem parte da nossa vida interior, mas a gente não aceita. Então, Netuno fez também esse processo de trazer à tona, talvez, esses elementos que estão dentro de nós. Também qualquer tipo de rejeição que possa ter existido em relação ao pai, em relação à mãe, em relação à família de origem como um todo. Qualquer sensação de rejeição nesse momento de Netuno retrógrado, isso pode ter vindo mais à tona em nossa vida interior. Sensações de perseguição também.
e falo por experiência, né, conversando com milhares de pessoas nesses últimos anos. Muitas vezes uma sensação de perseguição, ela pode ter surgido lá na gestação, lá atrás. Mas é claro, se houve um evento, um trauma que aconteceu durante o período da gestação, é porque de uma certa forma nós também já trouxemos uma bagagem kármica e foi necessário aquele evento, por mais desagradável que muitas vezes possa ser. Então ninguém teve uma gestação perfeita, ninguém teve uma infância perfeita, ninguém teve pais perfeitos. Então pode haver aí também um sentimento de, né, como eu falei, de rejeição, de perseguição por algum motivo. E como eu falei, qualquer pressão psicológica que existiu aí nesses últimos 5 meses pode ter aí indicado que Netuno mostrava, olha, tem alguma coisa que precisa de equilíbrio, de harmonia, alguma coisa precisa ser resignificada. Então, repetindo, Netuno no lado sombra tem essa ideia de que se reveste de algo, de se esconde, fica ali no oculto. Então, nos últimos 5 meses também, observem o país e o mundo. O que isso pode também ter ativado, né? As coisas escondidas da sociedade, aquelas coisas que ninguém fala, que ninguém vê, que ninguém quer ver, ou que se faz de conta que não existe, é provável que isso possa ter começado a surgir também. Qualquer tipo, por exemplo, de corrupção, de hipocrisia, né, por parte de líderes do nosso país e do mundo, os enganos coletivos, né, as pessoas acreditam numa coisa, mas aí com o tempo vão percebendo, não era bem isso. Então a gente foi percebendo também no Brasil e no mundo essa falsa virtude, muitas vezes, que se manifesta em alguns personagens. Por quê? Porque eles se revestem de uma coisa, mas no fundo, não fazem, não vivem aquilo que é o personagem que estão interpretando. Observem isso, né, atentamente no Brasil e no mundo. Não vou entrar muito aqui nesse assunto, porque é um tema polêmico, obviamente, mas quem está desperto, quem está acordado, quem busca informações, né, verdadeiras, quem não se deixa manipular por certos veículos, sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E claro, fazendo aqui a relação com o afundamento do solo em Maceió. Basicamente, né, busquei, claro, entender um pouquinho o que está acontecendo lá, aquelas minas, né, que foram feitas já há décadas atrás, né, lá no mais de 1 quilômetro de profundidade, para as minas de sal-gema, né, para justamente trazer à tona aquele elemento lá que a empresa está, né, justamente trazendo para a superfície, obviamente. Então, esse processo que foi feito ao longo de anos, décadas, lá no fundo, e Netuno tem muito a ver com essa ideia do submundo, porque Netuno, inclusive, na mitologia é o deus dos mares, é o deus da profundidade do inconsciente. E na mitologia era o deus dos mares, então da profundidade dos mares. No caso humano, é a profundidade do inconsciente. Então, essas minas que estão atuando lá naquela região, justamente tem essa ideia de subterrâneo, né? E é um processo que vai sendo aos poucos, né? Algo muito lento, anos, décadas, e chega um momento em que isso aparece. Então esse afundamento do solo que está acontecendo agora tem tudo a ver com Netuno, ou seja, Netuno, peixes, tem tudo a ver com o que está escondido, o inconsciente, o submundo. E não é à toa que justamente esse tema ficou mais evidente agora nesse período. E agora então nós temos aí esse fim da retrogradação de Netuno entre os dias 6 e 10 de dezembro agora de 2023. É claro que eu não quero fazer aqui nenhuma previsão do que vai acontecer naquela região, não é o intuito, obviamente. Eu só estou usando aqui a analogia do que está acontecendo lá com esse fim, né, dessa retrogradação de Netuno, que é agora no dia 10 de dezembro. Então que a gente possa, claro, no principal, ficarmos atentos ao que se esconde dentro de nós, ao que se reveste de alguma coisa, mas no fundo não é aquilo. Que fiquemos atentos a essas hipocrisias internas, que fiquemos atentos a esses elementos que, vamos dizer assim, são corruptos dentro de nós. Elementos que se vestem de virtude, mas não é virtude. É uma sombra, é um bloqueio, é uma limitação, é uma autossabotagem. Então que a gente possa sair agora dessa retrogradação de Netuno e comece a perceber todos esses elementos. Então essas são as reflexões, fiz aqui a analogia com Maceió, mas repito, apenas uma analogia. Repetindo, link aqui na descrição, meu novo curso, Caminho da Sabedoria Interior, e como sempre, se você gostou dessas reflexões, deixe seu like. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas, claro, dentro da plataforma. Se não é inscrito ou inscrita ainda no canal, por gentileza se inscreva. E até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos.